Maravilha, que bom nós estamos reunidos aqui neste lugar. Hoje nós vamos estar estudando sobre a bênção do casamento. Na verdade, nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Nós não esquecemos que a Bíblia é o nosso livro de regra e hoje nós estamos em Mateus, capítulo 19. Nós estamos estudando o livro da Bíblia, também, Palavra de Deus. E eu quero frisar com vocês o nosso assunto da escola dominical, que é a bênção do casamento. Casamento é bênção de Deus. Nosso texto áureo, ele diz de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Você pode abrir a sua Bíblia aí, nos acompanhar, e abrindo no livro de Mateus, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 4 em diante. Você vai ficar com essa Bíblia aberta, a sua lição, para junto nós participarmos com alegria. Verdade prática, ela fala sobre esta unicidade, é essencial para um casamento bem-sucedido. Essa unidade está junto. Aí nós temos aí o nosso devocional diário, falando todos os dias nós temos uma referência bíblica. Dentro dela nós estamos aí com algumas, você pode acompanhar na sua lição, nesse devocional diário. Vamos ler o texto. Convido aí o diácono Milton para ler esse texto da leitura bíblica. Aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor nesta manhã, já agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e quero lhe convidar para você pegar a sua lição, pegar a sua Bíblia, se você não tiver a lição, e abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 4 a 8, e você pode nos acompanhar esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim no princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Então você percebe que nesta leitura tem uma regra para que você possa conduzir a sua família. E esta regra, ela não é pensamento do homem. Esta regra, ela tem um princípio. Tá? E este princípio, ela é baseado na palavra do Senhor nosso Deus. Então, o nosso objetivo aqui nesta manhã é exatamente falar de onde veio a família, quem foi o construtor, o autor da família, o que é que ele quer para a família. O nosso objetivo nesta manhã é falar exatamente isso, porque tem pessoas que não entendem muito bem de onde veio a família, nem de onde mesmo veio o homem. Tem muitos pensadores dizendo aí, né, pastor Joel, pastor Miguel, que o homem ele veio do macaco, né? Mas como disse um certo pregador, a minha avó ela não é macaca, né? E eu acho que foi até o pastor Joel que falou isso aqui num certo culto. Então a gente precisa entender de onde veio a família, quem foi o autor, quem foi o construtor da família. Tá? E nós vamos estar trabalhando nesse tópico aqui nesta manhã. E se você tiver a sua pergunta, faça a sua pergunta, formule ela, mande aí para o pessoal da mídia, que eles vão estar anotando a sua pergunta. E se nós soubermos responder hoje, nós vamos responder. Caso não, nós vamos pesquisar para lhe dar uma resposta bastante coerente
à luz da palavra. Pastor Miguel. Muito bem, meus irmãos. Pode. Estamos em andamento no nosso comentário. Na introdução do nosso texto, está assim: o casamento é a única instituição terrena que teve início antes da entrada do pecado no mundo. Foi instituído por Deus com vistas à pureza da família e à formação de uma sociedade ajustada e ordeira. Por isso, o casamento tem uma base, embora apresente também aspectos legais e sociais. Nós vemos então, na nossa introdução, o nosso comentarista coloca aqui a respeito da formação. A formação, a instituição, e que o casamento foi instituído pelo próprio Deus, com a base na própria palavra de Deus. A formação da família, posteriormente da sociedade, e que elas fossem de forma ordeira, tivesse uma ordem. Este é o desejo de Deus, propósito de Deus para a família, porque as coisas que Deus criou são perfeitas. Embora o homem entre com as suas ideias, que mude, tente fazer diferente, mas Deus, com o seu propósito, criou todas as coisas belas e perfeitas, entre elas a família. Família que todos nós temos uma, todos nós fazemos parte de uma família, e esse assunto é pertinente a todos nós, de respeito a todos nós, porque viemos de uma família, de uma formação. Agora, lógico, nem toda família está nessa direção ou na forma como Deus o planejou. Isso hoje é uma verdade. Muitas famílias que ainda estão longe daquilo que Deus gostaria que fosse, que estivesse. O homem procura, de todas as formas, fazer algo tentando colocar as suas ideias, as suas filosofias, porém, nem sempre elas estão de acordo com a vontade de Deus, com o desejo de Deus e com a sua própria palavra. Nesta manhã, nós nos juntamos, nos reunimos aqui para trazermos um esclarecimento bem maior, mais abrangente dentro desse assunto. E eu gostaria de ouvir o pastor Joel agora, dando continuidade dentro desse. Pegando o gancho aí do pastor Miguel, nós temos, alguém pode perguntar assim mesmo, pastores, qual é a base para que o meu casamento possa estar bem? Uma das bases, Milton, é o amor. O amor, ele é a base para a sustentação deste casamento. Se não tiver amor, a Bíblia mesmo diz que o amor, lá em 1 Coríntios 13, sobre a questão do amor, tem que existir na vida de um casal o amor. O amor não só de palavras, mas a vivência, a convivência, porque viver a dois não é fácil, é guerra, é luta. Então o que é que sustenta o meu casamento? Você pode estar se perguntando. Eu posso perguntar para mim mesmo, porque é fácil a gente perguntar para os outros. Agora pergunta para você, o que é que sustenta o seu casamento? Qual é a base?
Sabemos já que o casamento é uma instituição divina, é uma instituição social. Tudo isso nós estamos aprendendo. A base, o respeito, outro pilar que sustenta o casamento, o respeito. Hoje as pessoas não se respeitam mais, por isso que tem casamento falido, por isso que tem casamento destruído, porque não há respeito mútuo. E respeito tem que ser dos dois, mútuo, não só de um. Mas eu respeito, mas o outro parceiro não respeita. Então, o casamento não vai crescer. Então, respeito. A confiança também. Confiança. Isso está dentro da nossa lição. Confiança sólida. Não é aquela confiança, não, eu confio, vai ali na esquina, já está desconfiando, não. Tem esposa que não pode nem ir na feira que o marido já... e assim vice-versa. Então, confiança, base para sustentar o seu casamento, para sustentar o meu casamento. Confiança, amor, confiança, também o respeito. Isso aí, sendo uma instituição divina, que é o primeiro tópico, né? A pergunta, ou o primeiro tópico fala: o que é o casamento? É uma instituição divina? É uma instituição social? É uma instituição legal. Apesar de que hoje muitos não querem mais nem se casar pelo exemplo de alguns. A gente não pode ter um exemplo de alguns, tem que ter o exemplo da massa, do todo o povo. É isso, Milton? E tem pessoas se perguntando neste momento, né? O que é o casamento? Mas o casamento ele não pode ser estabelecido segundo a lógica e conveniência do mundo, como foi colocado aí pelo pastor Miguel, pela ótica da filosofia, pela ótica da sociologia, né? Que cada linha de pensamento ela traz um ponto de vista a respeito de como é que eles veem o casamento. Por exemplo, na lição passada, eu estava até comentando aqui, que já existe até aquele casamento de contrato aí, né, pastor Joel? O contrato de 6 meses, contrato de 5 meses. Agora, por quê, irmão? Aí já não existe mais, o cara já casa pensando que não vai dar certo o casamento. É isso aí, eu vou contratar essa moça aqui por 6 meses, de repente vai dar errado, isso já é o pensamento dele. Então, nós estamos falando hoje que o casamento ele não pode ser estabelecido segundo essa ótica. Tá? Na ótica secular, na ótica mundana, o casamento simplesmente ele vê como um momento de prazer. Aquele momento, eu vou casar, a moça é linda, é legal, eu vou me casar com ela aqui, mas já faz o contrato, não deu certo, quem sabe ela não pode me trair com outra pessoa, quer dizer, o pensamento já não está sendo justo, já não está sendo coerente, segundo o que coloca a Bíblia. Mas o casamento, a Bíblia é tanto padrão avaliador para o casamento, como chave para o matrimônio feliz. Não é que diz a lição? Diz assim, eu vou repetir para você, olha, a Bíblia ela é tanto o padrão avaliador para o casamento, como a chave para o matrimônio feliz. Quando você olha para a palavra de Deus, ela vai lhe remeter lá para Gênesis, quando se trata de casamento. Tá? E você vai ver lá o próprio Deus falando, lá em Gênesis 2, do 24, dizendo: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se o quê? Os dois em uma só carne. Então você observa que desde o Gênesis, desde o início, então nós entendemos que o casamento é a única instituição constituída por Deus antes mesmo do pecado. Então o desejo de Deus não era que o homem vivesse se separando, não era que o homem vivesse brigando com a sua esposa, não era que o homem vivesse entrando em conflito, não era que o homem estivesse casando por um contrato de 1 ano, um contrato de 6 meses, não. Ele constituía a família e queria o melhor para aquela família. Então a base para a família é exatamente o padrão espiritual, o padrão divino que a Bíblia ela propõe. Então, eu vejo que muitos casamentos se desfazem porque não tem a bênção de Deus. Porque a família precisa conhecer quem foi o construtor da família, quem foi o idealizador da família. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que quando Deus ele constrói a família, ele fala de uma construção.
E o apóstolo Paulo, ele vê também a igreja crescendo, a família crescendo como uma construção. Quando você vai construir, o que é que você faz? Primeiramente, você vai comprar o terreno, não é verdade? Você vai comprar o terreno, ou seja, eu vou olhar quem é a pessoa que eu vou me casar. Depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai limpar o terreno, ele vai fazer o quê? Fazer a base para a construção. Então, ele já começa a pensar em tudo isso. Eu vou fazer a base para o meu casamento. E depois, ele tem que pensar no pós-casamento, que vai ter a manutenção, que é exatamente a confiança, o amor, o respeito. Isso faz parte da manutenção, porque de repente você se pega numa situação adversa, como é que você vai conseguir sustentar o seu casamento? Então, o apóstolo Paulo, ele tem razão quando ele coloca que a família ou a igreja, que a família é a igreja, né? É a extensão da igreja. Então, assim, ele vê como uma construção, então tem tudo isso. Tem o engenheiro que vai tomar conta da construção. Qual é o nosso engenheiro? O engenheiro da família. Quem fundou a família? O próprio Deus, né? Então tem tudo isso, nós temos que pensar nisso. A manutenção do casamento, que é uma série de fatores que envolve para que você chegue até o final do seu casamento, e aí vai se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, né? Até que a morte nos separe. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então o casamento está fundamentado aonde? Na vontade divina, segundo a qual Deus criou o homem e a mulher, dois sexos distintos, e complementares, com atração natural um pelo outro. Então Deus disse, vou repetir, por isso deixa o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Agora eu fico perguntando, né, irmãos, os grandes pensadores hoje, as pessoas que se intitulam pessoas com certo entendimento, com certo conhecimento, eles querem abraçar a ideologia de gênero. Nós temos que ser muito coerentes aqui. Nós professamos uma fé num Deus que fez o casamento entre homem e mulher. Agora eu pergunto para os pastores, se Deus tivesse criado dois Adão lá no início, será que teria a procriação? Teria a continuidade da família hoje? Vocês podem responder aí. O Milton tocou na questão social, né, sobre essa instituição social. Todos nós sabemos que quando Deus formou, ele fez Adão e Eva, né? Não foi Adão e Ivo. Então, por essa razão, quebra logo toda essa questão aí do e aí a gente quebra logo toda essa base que estão aí sobre essa ideologia, né, de gênero. Todos nós sabemos que família se constrói do princípio, que é o princípio que Deus colocou dentro da terra, né? Homem e mulher. E aí Deus, ele começa também a destrinchar isso para que a gente possa entender a questão, além da instituição divina, que foi ele, uma instituição também social, que é essa que o Milton tocou, e nós temos aí, pastor Miguel, a instituição legal. Se o senhor puder falar alguma coisa dentro disso aí, que isso também é importantíssimo aí. Muito bem, meus irmãos. O assunto está muito interessante, né? E a instituição legal do casamento, nós já falamos que ela foi instituída por Deus, instituição divina, né? E tem também a sua garantia por meio legal, da lei, né? Isso. Que o casamento, ele é formado, ele é levado perante a lei, o juiz, e este vai, então, fazer este casamento valer por todos os meios legais, através de documento e tudo mais. Mas isto não é a garantia de que esse casamento ele vai dar certo, que ele vai funcionar de maneira como Deus gostaria que funcionasse. O fato do juiz ter feito esse casamento através de testemunha e tudo mais, tudo na sua forma legal, formalizado, não garante que
esse casamento ele não venha a ter problemas até se dissolver mais tarde. Porque o que é que vai firmar no casamento? O que é a base? Já foi falado aqui primeiramente o amor. E também o respeito. Nós vemos que o respeito é fundamental para isso. E a honra, aonde o casal deve entender esse tipo de coisa, porque a esposa tem que manter esse respeito pelo esposo e vice-versa. Para quê? É verdade que pessoas não são iguais. O casamento já está falando aqui, né? Duas pessoas de sexo oposto, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, porém, tem que haver o que aqui? Um grande esforço, uma boa compreensão, tem que haver aqui um entendimento de ambos para que venha a funcionar esta relação entre este casal. Sabendo que eles serão responsáveis, porque o casamento também tem a finalidade da procriação. Deus mesmo determinou que deste casamento surgissem o quê? Os filhos que, voltando lá no início, na origem, ele chamou Adão e disse, olha, que eles deveriam multiplicar e crescer, multiplicar e encher a terra. Então, dentro do casamento está também a formação dos filhos, que nós conhecemos como fruto do amor. Então, é necessário que o casal também trabalhe isso, tenham esta responsabilidade de preparar um ambiente aonde virão os filhos. Um lar deve estar preparado, porque tem pessoas que casam e as coisas vão acontecendo de qualquer maneira, os filhos nascem de qualquer maneira, sem nenhuma preparação, sem ter planejado nada, e isso acaba trazendo problemas, e até mesmo um motivo de uma separação mais tarde, porque tudo isto vai haver desentendimento dentro do casamento. Porém, o casal precisa estar na direção, o correto mesmo é estar na direção de Deus, na palavra de Deus, porque fora disto não é fácil. Pode até acontecer de um casamento dar certo e as coisas estar tudo tranquilo, mas a verdade é a palavra de Deus que deve estar regendo tudo. É isso, pastor? E falando sobre essa questão das leis, falando sobre essa questão, nós sabemos que a lei de Deus ela é superior, ela que comanda tudo, mas hoje, pastores, nós estamos aí enfrentando uma igreja que há diversidade de situações. Por exemplo, tem pessoas que estão na igreja que ainda não fizeram uma só legalização no papel, e tem gente que fica preocupada, tem gente que já não dorme direito, tem gente que fica preocupada porque eu estou na igreja e agora tenho que me... E a gente incentiva essa pessoa a casar, procurar cartório, casar, né? Nós incentivamos, mas a gente sabe que as igrejas, eu já tomei conta de várias igrejas, e a gente sempre tem esses problemas dentro da nossa instituição. Pessoas que tiveram relacionamento antes de aceitar Jesus. E aí fica, e agora? Já aceitei Jesus, a minha vida lá fora era assim, agora, pastor, tenho que procurar me ajeitar aqui. A gente incentiva a pessoa a casar, buscar para casar, para viver a vida. E vocês sabem que hoje nós temos uma gama de pessoas assim que ainda não oficializaram isso. O que fazer? Qual a orientação uma pessoa dessa? A gente sabe que a orientação básica é: procure a casar, mas não é o papel que vai fazer com que o teu casamento... Tem gente que casa amanhã no papel, passa 5 dias aí, né? E já acabou tudinho. Foi só casar, parece que é uma coisa. Foi só ir para o cartório, foi só oficializar, foi só estar perante
um juiz, um pastor, sim, sim, e fica lá, e depois parece que acaba tudo. Mas a gente incentiva as jovens casarem, a ter o seu casamento, ter a base de tudo, fazer tudo isso, mas nós estamos vivendo isso nas igrejas. E aí tem a questão também, que a gente vai entrar nesse tema antes de terminar, sobre a questão do divórcio. Tudo isso aí são perguntas que estão aí na cabeça do povo e que eles ficam preocupados, porque o inimigo trabalha nessa área. E a gente, o que a gente vai fazer? Qual é a solução? Qual é a palavra? Vamos aí entrar nesse assunto aí, essa polêmica que às vezes existe no meio do povo. É verdade, pastor Joel. Ainda voltando aqui no tópico anterior, falando de respeito, como foi colocado aí pelo pastor Miguel, né? Respeito é uma palavra que está no meio de todas as famílias. Tanto o marido como a esposa, eles privam por isso, respeito, né? E quando se fala de respeito, nos remete logo à questão do adultério, né? Então, veja bem, tendo em vista que o casamento tem origem divina, merece ser encarado com o respeito, a honra, que deve ser conferida a todas as coisas sagradas. Olha só, a mesma honra que eu dou para as coisas sagradas é a mesma honra que eu tenho que dar para o meu casamento, para você ver como a coisa é séria. É sério e é divino. E Hebreus 13:4, ele diz assim, preste bem atenção nessa leitura: digno de honra, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Que palavra abençoada aí, né, pastor? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Talvez você não tenha esse conhecimento que nós temos, porque quando nós temos o conhecimento da palavra, nós praticamos a palavra. E uma vez que a palavra está sendo praticada, o Espírito de Deus ele passa a habitar na tua vida. E aí se cumpre o que está escrito, se cumpre o que colocou aqui o palestrante dessa revista, que o casamento é algo divino. Então, você já não vai ver mais pela sua ótica carnal, mas você vai ver por uma ótica espiritual. E quando você vê o seu casamento por uma ótica espiritual, dificilmente ele vai se dissolver, dificilmente ele vai se acabar. Isto porque o casamento tem base nas leis espirituais, foi como o pastor colocou, não é simplesmente a lei dos homens, mas ela tem base nas leis espirituais, e, portanto, o casamento ele é divino. Olha o que é que a lei ela fala a respeito do casamento, o conceito de casamento que ela traz. Ela diz assim, a lei diz assim, o que é o casamento? É a união voluntária de um homem, uma mulher, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Então, a família ela tem legitimidade na lei dos homens, mas também ela tem legitimidade nas leis de Deus, que essa aí eu considero que seja a mais importante. É como eu coloquei, quando você tem a sua vida pautada na palavra do Senhor, quando você dá margem, lugar ao Espírito Santo de Deus para habitar na sua vida, então a sua vida já, o seu ponto de vista com relação às coisas da terra, ela já muda um pouco. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele olha para as coisas que são de cima. Então, o homem carnal, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que esse homem, ele já olha para as coisas que são terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no segundo ponto, ele diz que o casamento ele é uma instituição social, é o que nós estamos falando nesse momento. Tá? As relações entre família e sociedade são quase indissociáveis. Não é verdade? Então, por quê? Porque enquanto a família é a base da sociedade, tá? Esta é o prolongamento da família. Vocês entenderam? Enquanto a família é a base da sociedade, a sociedade é o prolongamento da família. Então é por isso, irmãos, que nós temos que encarar o casamento de uma forma diferente. Porque nós vamos estar construindo, vamos estar formando pessoas para construir uma sociedade justa. E como é que eu posso construir uma sociedade justa?
se eu não tenho base nem nas leis, às vezes a minha prole, os meus filhos, eles estão até à margem da sociedade, porque eu não tive o entendimento para pegar esses filhos e ensinar para ele a respeito da vida, como funciona, qual o procedimento, qual o papel dele na sociedade, qual o papel dele como homem. Nós vemos que hoje temos bons médicos, bons contadores, bons profissionais em todas as áreas, porque isso é preocupação do pai, se bem que há uma diferença por nós estarmos nessa sociedade capitalista. Uns têm mais que os outros, uns têm muitos, outros têm menos, outros têm a chance de educar de uma forma mais tranquila e outros não. Mas a gente tem que ensinar pelo menos o básico, que é pela palavra do Senhor. Então a família, ela tem essa relação com a sociedade e não pode se dissolver, porque ela que compõe a sociedade. Quando se ensina aos filhos, essa sociedade, ela vai crescer com pessoas com uma visão diferente, com uma visão para que a sociedade, ela seja uma sociedade justa. Pastor Miguel, você pode comentar aí os outros tópicos. Eu quero só deixar aqui o versículo para vocês, aqui em Isaías 61, falando de sociedade, falando de filhos, de posteridade, que diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os vierem o conhecerão como descendência bendita do Senhor. É assim que o povo vai ver a sua família, quando você coloca a sua família nos parâmetros da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Muito bem colocado pelo diácono Milton. E, dando continuidade aqui, eu vou falar sobre a separação dentro do casamento. Que nós sabemos que casamento é para a vida toda. A própria Bíblia diz: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Tá? O propósito de Deus é este: o casamento, ele dure até que a morte os separe. Porém, existem situações em que, já foi falado também aqui, nessa manhã, é que o homem se apressa, ou a mulher. Problema existe em todo casamento: discórdia, discussões. Porém, o casal deve estar pronto a resolver, pronto a contornar todos esses dilemas, todos esses problemas, e procurar viver numa harmonia. Porque, lembrando que o casamento, ele tem uma base divina. Base divina. E a Bíblia mesmo diz assim, afirma que a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. E que o marido não se aparte de sua mulher. Existe aí uma lei da ligação. Segundo Deus, a mulher está ligada ao marido, ou seja, através do casamento. É preciso ter controle emocional, é nesse momento pedir a graça de Deus para poder colocar as coisas em ordem, novamente, tentar salvar, contornar e manter este casamento. Na última das hipóteses, quando não tiver mais jeito, mas enquanto houver alguma coisa para se fazer, para salvar este casamento, deve se fazer, porque Deus, Ele espera de todos nós que somos casados, que temos uma família, temos nosso esposo, é entender que o casamento foi criado por Ele, que nós fizemos um juramento lá de fidelidade e que isto deve prevalecer na nossa mente, lembrar que nós temos pessoas ligadas a isso também,
a família, né, os filhos. Uma separação seria muito difícil, não só para o casal, mas também para os filhos, que iriam sofrer junto. Ia ocasionar uma série de problemas, de coisas, ia fazer muita gente, trazer muitas pessoas ao sofrimento por conta disto. Mas enquanto nós podemos fazer alguma coisa, vamos fazer para manter este relacionamento, para manter esta família, para manter este casamento de pé. É verdade. Pastor. Muito bom. Nós já estamos quase chegando ao final. O assunto ele é muito bom, muito relevante. O tempo é pouco, mas nós estamos aí diante de tantas coisas, porque hoje as pessoas já parece que já vem tá ficando doce essa palavra divórcio. Qualquer briguinha, qualquer coisa, vamos nos separar, vamos divorciar e tal. Olha isso aqui, a tua parte é essa, a tua parte é aquele, fica aquele negócio. E a Bíblia, ela mostra muito claro. Além de tudo isso, nós que somos espirituais, porque o nosso equilíbrio moral e espiritual, nós temos que ver, tem muitas pessoas aí desmoralizadas, tem muitas pessoas que estão de cabeça baixa, tem muitas pessoas na igreja mesmo, nós estamos falando da nossa instituição. Não vamos não levar mais na frente, porque a gente sabe que mais na frente o negócio é mais sério. A nossa instituição tem casamentos destruídos, tem família destruída, que estão dentro da nossa própria instituição, como igreja. Vamos dizer, dentro da Assembleia de Deus, onde nós estamos vivendo, onde nós passamos muito tempo já, nós já temos um tempão de igreja, a gente sabe que existem esses problemas. Então, o divórcio, ele não é de Deus. Ah, pastor, mas tem hoje igrejas, tem pastores hoje que já levantam a questão. A Bíblia mesmo, se você ler Mateus 19, você vai ver por que foi instituído isso aí. Aí, Deus vai dizer, Jesus vai dizer, por causa do coração do homem. Maldade do coração do homem, por causa do coração do homem. Foi pelos homens que aí entra essa brecha aí em que as pessoas estão se aperfeiçoando nisso. Mas aí... não, Moisés, aconteceu isso por causa do duro coração, o coração duro do homem. Aí ele abre isso aí. E a Bíblia fala a questão de moralidade, mas dentro de tudo isso aí, nós temos que é o perdão. A gente prega o perdão, fala de perdão. Então a gente tem que viver isso dentro do casamento, dentro do relacionamento. Muitas famílias hoje estão bem porque o marido liberou o perdão. A mulher liberou o perdão. E o perdão é espiritual. Sempre digo, o tratamento de Deus, né? Na nossa vida é quando a gente libera o perdão. Tem muitos casamentos hoje que já estão bem porque perdoaram. Tem muitos que hoje estão arruinados porque o homem no seu apogeu, no seu eu, disse, não vou perdoar e tal, foi uma traição, foi isso, foi aquilo. E tudo isso aí gera dentro da cabeça do nosso povo, e o povo fica... Mas nós estamos os primeiros a falar sobre perdão. E numa hora dessa? Qual é a atitude? Então nós temos que olhar para a Bíblia. A Bíblia nos dá a base para tudo isso. Com certeza, é verdade, pastor Joel. É assim como o senhor colocou, o homem fica todo inchado, né? E não libera perdão e continua vivendo com o cônjuge, né? Com a esposa, né? Irmão, para você viver numa situação dessa, eu lhe aconselho até que você se separe, porque se você quer ficar com a sua esposa por um acontecido, fique, mas perdoe, esqueça. Jogue isso, como diz a Bíblia, lá no mar de esquecimento, não fale mais nisso. Para mim, pastor Joel, o casamento ele é vitalício. Muito embora a Bíblia diz que a pessoa tem que dar carta de divórcio, eu estou falando por mim, eu não estou dizendo assim que eu posso dar a carta, eu posso, mas para mim o casamento é vitalício. Lá na lei de Moisés, quando o homem casava com a mulher, que ele achava qualquer defeito da mulher, queimou aqui o feijão, a vasilha do café que estava na água secou, eu vou deixar minha mulher, um motivo muito fútil, muito banal. Então essa mulher, ela era pega e colocada à margem da beira da estrada, então ela ia ser apedrejada, mesmo ela não sendo cúmplice. É por isso que Deus ele fala para o povo lá, não é? Por causa da dureza de coração, Moisés ele lhe deu carta, mandou dar-lhe carta de divórcio. Por quê?
quando esta mulher ela estava com a carta de divórcio, que as pessoas iam apedrejar e viu que ela estava com a carta, então aquele problema ali era sanado. Então eu vejo assim, como a Bíblia diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Esta não separação, ela não está exatamente no papel, mas ela está exatamente no entendimento. Ela está exatamente na compreensão de você tocar o seu casamento, levar o seu casamento mais à frente. A cada dia é um problema diferente, é uma lição diferente, é um aprendizado diferente, e você tem que procurar, no momento da adversidade, a liberar esse perdão. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus, você aprendeu assim, que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Não é verdade? Então é assim, o casamento ele tem que ser a base de entendimento, a base de conversação, a base de relacionamento, como foi visto na lição anterior. Nós precisamos conversar, somos seres sociais, quais são nossos objetivos, o que nós queremos daqui para frente, e muitas vezes isso não é conversado junto com o casal. Problemas que são levados para debaixo do tapete, não são problemas mal resolvidos, aí isso vai resultar nessa situação. E as coisas têm que ser conversadas. Marido e mulher têm que ter relacionamento de conversação para entender o que exatamente nós estamos vivendo nesse momento, aonde nós queremos chegar. Então, partindo desse princípio, nós temos que ser pessoas que venhamos liberar perdão para nossas esposas, para esposo, para que o nosso casamento ele vá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Falando ainda essa questão do divórcio, Jesus só mostrou uma única razão, né? A infidelidade conjugal. Porém, tem pessoas que têm um entendimento diferente a respeito disso. É como frisou aqui o diácono Milton Reis, por qualquer motivo. A pessoa quer, não, está liberado o divórcio, nós vamos arrumar um advogado e a gente vai se separar. Você vai para o teu lado, eu vou para o meu lado. Quem ganha com isso é o inimigo, porque o trabalho dele é desfazer o casamento, a família. Por quê? Porque desfazendo a família, desestruturando o casamento, a sociedade é formada de famílias. A igreja é formada de famílias. Toda vez que uma família se desfaz, um casamento se desfaz, enfraquece, direto ou indiretamente, parte da igreja. E o inimigo ele quer trabalhar exatamente nisso aí. Porque Deus diz, não separe o homem, e ele vai trabalhar para separar, porque o trabalho do inimigo é justamente desfazer aquilo que Deus colocou, determinou e ordenou para que o homem fizesse. Mas o homem o homem insiste em não querer obedecer. E por isso muitos casamentos se desfazem e não dura 1 ano, 2 anos, e está se desfazendo, até mesmo no nosso meio cristão. Não é só lá fora no mundo, né, que as pessoas... Não, mas isso aí é na vida de atores, né, de artista e tal. Casa hoje, amanhã, se divorcia, casa novamente com outra pessoa, e aí vai, né, experimentando aqui e acolá. O casamento não é isto. Casamento é uma vida duradoura. Casamento é se conhecer, viver junto, envelhecer junto, até quando o Senhor tomar para si, né, como diz a palavra de Deus, até que a morte os separe. É a morte. Naturalmente, o Senhor diz, é a morte que vai separar, não é você, não é ela. Mas é a morte. É isso, pastor João? Positivo. Quero só comentar aqui dessa base aqui do casamento, que é o nosso tópico 2, né? Que tem alguns fatores aqui que são imprescindíveis, como, por exemplo, o amor, ele é um fator principal, né? Mas nós temos que distinguir que tipo de amor é esse que eu estou sentindo pela minha esposa, né? Que existe o amor eros, né? Que é o amor de marido e mulher. Existe o amor filial, né? Que é o amor de Deus. Então, dentro desse amor, nós vemos que o amor ele vai se fragmentando. O amor ele não é invejoso, ele é paciente, ele não se exaspera com a maldade, tá? Então, dentro desse fragmento do amor, nesse tópico aqui que se chama paciência, eu vejo algo muito interessante, sabe por quê?
a paciência, ela é a fortaleza para resistir à ofensa sem ofender. E muitas vezes a gente não tem essa característica, não tem esse princípio de paciência, tipo, a minha esposa fala algo, eu já saio daqui com 4 pedras na mão. Não, eu tenho que ser uma pessoa bastante analítica nas minhas tomadas de decisão. Eu não posso tomar qualquer decisão, eu tenho que ser uma pessoa paciente. Então, quando eu faço isso, eu estou colocando uma fortaleza para que eu não venha ofender a minha esposa. Porque, se for dessa forma, o problema ele vai se agravar. Eu não sei qual é o temperamento dela, é impossível hoje, dentro de um casal, você ter o mesmo pensamento. Não tem, são pensamentos divergentes. Até porque são pessoas diferentes, são organismos diferentes. Então, não tem como você ter o mesmo pensamento. Então, eu tenho que ter esses cuidados, eu tenho que ter essas características, esses princípios que a Bíblia nos ensina. Então, se eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu vejo assim, o amor, ele tem que ter um princípio muito cuidadoso. Entendeu? Não só aquele amor de estar deitado com a minha esposa na cama, não, mas o amor cuidado, aquele amor cuidadoso que nós fizemos aquela jura, na doença, na saúde, na escassez, na falta de tudo, nós temos que ter esse princípio. Então eu vejo assim, que a paciência ela é essa fortaleza para resistir à ofensa sem ofender. Olha o que diz em Romanos 12, 21, diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o mal, né? Com o bem, né? Então, está explicado, não te deixes vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. E muitas vezes a gente não tem essa paciência, a gente não vê dessa forma. A gente vê de uma forma diferente. Não, quem fala mais alto aqui sou eu. Não, meu irmão, você é um homem de Deus. O seu princípio, ele está pautado na palavra. Então, você tem que tipo assim, a Bíblia, ela considera a mulher como o sexo mais frágil. Então, eu vejo assim, você como a parte mais forte, você tem que ter esse entendimento, você tem que ser homem paciente, ou do contrário, as coisas vão de mal a pior no teu casamento. Pastor Joel. E aí fala sobre a questão do companheirismo, né? Dentro da nossa lição está aí, é tudo isso que nós estamos falando aqui. O último tópico fala sobre o companheirismo mútuo, né? Tem que haver esse companheirismo, então a gente é companheiro, até em todos os sentidos, né? Tem gente que diz assim mesmo, mas eu preciso fazer uma oração na igreja. Mas a gente sabe que tem muitas coisas que as pessoas têm que orar, têm que estar na igreja, têm que ver o lado espiritual, é verdade, mas tem que ver também o consentimento, tem que estar, né, no companheirismo dentro de casa, porque primeiro de tudo é a base. Qual é a base? É a família. Deus, família, igreja. Tem gente que muda as coisas e acaba colocando a igreja em segundo plano, e aí ele atrapalha a família e tem prejuízo. Aí quando chega da igreja vai brigar lá em casa, aí acontece o que? As orações foram tudo por água abaixo. Tem muita gente que não recebe a bênção porque aprende diferente o organograma, ele aprende diferente. Então nós temos que ter, até para isso, até na relação também, que a gente nem tocou, nas relações sexuais, na nossa vida íntima, e tudo isso que também uma coisa liga a outra. E alguém diz, mas eu quero estar bem na igreja, tem que estar bem em casa. Aí que, tem muita gente que não fala isso abertamente, tem que estar bem em casa. Eu sempre prego aqui, vocês sabem disso, qual é o nosso maior púlpito, agora as pessoas estão vendo aí. Ele é a igreja. O maior púlpito, onde é? Tem pregador, tem gente aí, tem pastor que pensa que o maior púlpito é aqui. Lá na casa está uma bagunça, está tudo acabado e vem para cá, meu irmão, é tudo em vão. Teu maior púlpito, a tua maior igreja, nós somos a igreja, a nossa família é a base. Tu quer estar bem na igreja? Esteja bem em casa, bem no teu casamento, bem na tua vida conjugal. Aí tu vai bem em todas as tuas áreas, praticamente. Então, tudo começa na família, tudo começa em casa. Então, 1 Pedro fala sobre as questões, quais os deveres dos homens, deveres das mulheres. Nós vamos estudar isso aí na próxima lição, né? Qual é a missão do homem, qual é o dever do homem? Me parece que a próxima lição é essa. E depois da mulher, cada um tem uma missão, tem os deveres a ser cumpridos. Então, só que o tempo já nos foi. Colocou aí, pastor Joel, o senhor falou que às vezes a pessoa acaba perdendo a sua bênção, né? Aí quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, lá, no capítulo 12, a gente vê que Abraão, falando do companheirismo mútuo, né?
Abraão, ele faltou com esse companheirismo mútuo lá com a sua esposa. E aconteceu o que aconteceu. Aí lá no 18 diz assim: então chamou o faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Faltou com companheirismo. Porque disseste: é minha irmã, por isso eu tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, tome e vai-te. Já tinha acontecido, porque faltou o companheirismo. Então nós temos que ser pessoas de visão. Ele ficou com medo de morrer também. De casa. Também ele ficou com medo de morrer. Falhou a fé dele em Deus, né? Falhou a fé. Então, quer dizer, ele foi assim uma pessoa que não foi muito perseverante na fé e no companheirismo mútuo com a sua esposa. Que Deus abençoe. Amém. Colocou a esposa na linha de fogo, né, para salvar a terra. Então, vamos, que Deus continue abençoando tua família. Deus continue abençoando a sua vida. Oremos ao Senhor. Vamos estar em pé, que a gente está acostumado a orar muito em pé e de joelho, né? Sentado a gente parece que... mas vamos lá no próximo domingo, se Jesus não voltar. Vamos estar novamente assim. Não sei se nesse formato, mas se não for aqui na terra, mas no céu, a gente vai estar abençoado. Oremos ao Senhor. Temos pedido de oração, muitos pedidos de oração. Eu sei que Deus vai continuar abençoando a sua casa. Pai, queremos te agradecer por esse momento tão abençoado, Senhor, nesta manhã. Senhor, amanhã que aprendemos a Tua palavra. Deus, falando sobre, Senhor, o casamento. Falando, Senhor, Deus, sobre esta base, sobre tudo de que é bom. O mundo não fala mais nisso. As pessoas estão passando só um tempo. Há um tempo do fico agora que está no coração de muitos jovens, adolescentes. Fica pelo tempo, experimenta. Se não for bom, descarta. Nós não, Senhor. Ensinamos que há o namoro, há o noivado, há o casamento, para que os dois vivam, Senhor, até que a morte os separe. Continua abençoando essa família, abençoando esse marido, que ele tenha paciência, amor, ó Deus, para com a sua esposa, da mesma forma a esposa, que ela tenha paciência, que ela possa ser orientada a cada dia, Deus, a cuidar deste homem. E, Senhor, os filhos, que são herança tua, Pai, vem abençoando os nossos filhos, que sejam, Senhor, a cada dia ricamente abençoada. Nós oramos para que os nossos filhos possam ter, Senhor, jornada feliz também na sua vida conjugal. Grande Deus, tem misericórdia de cada um de nós, nos abençoa nesta manhã, nos dá um almoço, Senhor, cheio da tua bênção. Oramos, Pai, para que tu venha continuar abençoando este trabalho aqui na Belo Horizonte. Deus querido, fortalecendo as famílias, que o amor não venha a esfriar, Senhor. Se alguém pensa que vai esfriar o nosso amor, está enganado, Pai. Ó Deus, que famílias sejam avivadas lá dentro do seu recinto, na sua casa, sejam abençoadas, para que quando a gente possa voltar, possamos voltar, Senhor, com muitos homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, abençoa o nosso culto, logo mais, 18 horas, que haja, Senhor, salvação, cura, libertação. Repreende toda a enfermidade, Senhor, todo o mal. Aqueles que perderam seu ente querido, também, Senhor, conforta esse coração. Momento difícil em que muitos, Senhor, estão indo a óbito, mas Deus querido, tem misericórdia dessas famílias que ficaram. Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você, com a sua família. Só quem crê, diga: Deus abençoe.